Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vim mostrar para vocês todas as leituras que eu fiz durante o mês de agosto. No mês de agosto, vamos supor que eu li poucos e bons livros, tá? Eu não li tantos quanto o mês anterior, que foi um mês com maratona, então acabei lendo mais, mas eu li bons livros e eu vou compartilhar com vocês algumas impressões sobre esses livros, tá? Lembrando que todos os links de compra desses livros estão aqui na descrição e que se vocês comprando por eles, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. Então vamos lá. Eu vou começar mostrando um livro que eu li no Kindle, tá? Eu não tenho ele aqui, a edição física, que foi o livro do Vórtice, né? Foi o livro do clube de leitura que eu participo, né? Aqui na minha cidade. E nós lemos, então, as 15 primeiras vidas de Harry August. Talvez esteja falando errado a ordem nesse título, mas enfim, a capa vai estar por aqui para vocês visualizarem, tá? É um livro que já saiu já faz bastante tempo não, mas alguns anos atrás, pela Record. E apesar da capa talvez não dizer muito, e o título também não, ele é meio que uma ficção científica, talvez. Aqui a gente vai acompanhar, então, a vida do Harry August e as suas 15 primeiras vidas. Mas como a gente vai entender isso, tá? O Harry, ele é um Kalachakra, tá? Tem explicação dentro do livro, mas enfim, pessoas que vivem várias vidas sucessivamente, né? São chamadas de Kalachakras nessa realidade, ou Ouroboros, tá? Tem dois nomes pra mesma coisa. E o Harry August, ele faz parte ali de um clube chamado Clube Cronos, tá? Que é onde fica esse grupo de pessoas que tem esse tipo de dom. E o Harry, ele nasceu em 1919, tá, gente? Então, não é que ele seja imortal, ele sempre vai viver o mesmo período. Então, por exemplo, ele nasce em 1919, ele vai morrer, sei lá, em 1980. Quando ele morre, ele volta lá para 1919, tá? Então ele tem várias vidas, ele se lembra de todas as vidas dele, mas ele tá preso nesse espaço-tempo, vamos dizer assim. E aqui a gente vai acompanhar, então, a vida do Harry, né? Qual a relação dele com os pais, com a família, ele foi adotado ali, ele foi um pouco abandonado pelos pais biológicos, a gente vai entender a relação dele com os pais adotivos, a gente vai entender a relação dele com o amor da vida dele, com os amigos, com os outros Kalachakras, e também a relação dele com o Vincent, que vai ser a espécie do vilão aqui desse livro. O que eu posso dizer sobre essa leitura, gente? Eu gostei bastante, foi uma leitura que por muitas vezes fluiu muito fácil, teve partes mais amarradas assim, mas que é normal, só que eu me incomodei bastante com a apatia do personagem, assim. Ele é um personagem que tem um dom, só que mesmo ele vivendo várias vidas, ele não tenta fazer tantas coisas diferentes, né, com essa vida. Então eu achei ele muito apático, assim, nessa questão. Tipo assim, ele vive ali um período muito emblemático, né, ele vive duas guerras mundiais, então a gente não vê essa necessidade deles querendo mudar isso, né? Muito pelo contrário, ele tem certo uma lei ali, uma lei entre eles, uma regra em que eles não podem mudar nada para não impactar tanto o futuro, o passado. É uma leitura interessante de ser feita, tá? Mas, assim, não me arrebatou completamente. Não foi uma leitura que eu desgostei, já li livros piores dentro do Vórtice, mas também não foi uma leitura incrível, sensacional. Por incrível que pareça, o Vincent, que é o vilão, ele é o personagem que mais, assim, quis fazer alguma coisa com esse dom, quis fazer uma coisa diferente, né? Mas enfim, apesar de eu estar falando bastante sobre esse livro, não contei quase nada de spoilers, tá, gente? Mas se vocês gostam de histórias assim, onde o personagem tem esse dom, né? Onde o personagem é imortal, volta sempre no tempo, né? Tipo aquele O Dia da Marmota, aquele filme super antigo. Esse tem uma pegada um pouquinho diferente. É interessante ler mitologia entre o Clube Cronos, né? Mas, assim, não me arrebatou. Depois, gente, eu fiz leituras muito boas, tá? Muito boas mesmo. Eu vou fazer mais ou menos na ordem que eu li e mostrar pra vocês, tá? Começando pelo thriller Ex-Mulher, tá? Da Tess Stinson. Esse aqui é um thriller recente, né? Que saiu pela editora Trama. Já fiz a resenha dele lá no site. Eu vou deixar ele aqui nos cards para quem quiser conferir, para quem quiser saber todas as minhas impressões, mas é um thriller que eu adorei. Aqui a gente vai ter um assassinato, tá? E as principais suspeitas é a ex-mulher e a atual mulher. E aqui a gente vai acompanhar, então, através da perspectiva das duas, como era a relação delas com esse cara, que... Qual é o nome dele, gente? O Andrew, tá? Como é que é a relação individual com elas, né? Como que a amante passou a ser a mulher e como que ficou a ex-mulher, né? Diante de toda essa situação. Eles tinham filhos, então como é que ficou a relação com os filhos?
até a fatídica noite ali, né? Começa o livro já a gente sabendo do assassinato do Andrew, então a gente vai ter essa história contada, né, de trás pro presente, do passado pro presente, né? Então foi muito interessante, foi uma leitura que eu fiz, gente, pegado assim, eu acho que eu li em 2 dias no máximo, porque eu fiquei completamente envolvida, né? Eu criei várias teorias, às vezes eu tinha certeza que era uma suspeita, depois eu tinha certeza que era outra suspeita, e é muito interessante essa história, porque é o tipo de história que aqui ninguém é santo, tá, gente? Ninguém é perfeito aqui, a gente vai descobrindo quais são os piores demônios de uma, o que uma esconde, o que a outra sempre escondeu, como é a relação das duas, né, diante dessa situação, elas se veem obrigadas a interagirem, né, por causa desse cara. Gente, incrível, incrível essa história, e o final eu não previ, tá, gente? Eu não previ, apesar de que depois que a gente vê o final, a gente vê algumas pistas disso, mas é perfeito. E, gente, recomendo bastante pra quem gosta de thriller, pra quem gosta de um thriller, mas tem um pouco de receio do gênero, também é uma ótima pedida pra começar dentro do gênero, tá? Então, recomendo bastante. Vou deixar o link da resenha aqui pra vocês irem lá conferir, tá? Depois, o que eu fiz? Lá no grupo de leitura coletiva, onde eu organizo, é um grupo que eu tenho no WhatsApp. É um grupo muito querido, né? Que tem pessoas muito queridas lá que me acompanham. A gente normalmente lê alguns livros extra-oficiais, tá? São livros que a gente não tá no nosso cronograma anual. A gente lê livros de 2 em 2 meses, então é um grupo bimestral. E esse aqui a gente escolheu ler, né? Entre um mês e o outro, pra ter algo pra ler, tá? E era um livro que eu queria muito ler, então eu topei. A gente leu, então, A Paciência Silenciosa, que é um outro thriller, gente, que eu achei incrível também. E eu tô curtindo muito essa ideia de ler mais thrillers, tá? É um gênero que eu sempre curti, mas eu tava um pouco afastada. E, gente, que livro incrível, tá? Pra quem não conhece, aqui a gente vai acompanhar uma paciente silenciosa, aquelas, né? Que é a Alicia Berenson. A gente já vai conhecer a Alicia ali dentro de uma instituição, não é um manicômio, mas assim, é uma instituição para mulheres com problemas, pode-se dizer assim. Eu não sei se eles usam outro termo aqui. Mas a Alicia, ela é acusada, então, de matar o marido também, tá? E desde então, desde o seu julgamento, ela nunca mais falou, ela nunca mais abriu a boca, ela ficou traumatizada. Então, tem toda essa neblina sobre esse caso, sobre o que realmente aconteceu naquela noite, né? Porque ela é a única pessoa que pode responder essas perguntas. A gente vai ter o resultado aqui do que aconteceu nessa noite, como julgamento, se ela foi julgada, quanto tempo ela pegou, né, de pena. E a Alicia também era uma artista, então ela sempre se expressou muito bem através da arte dela, através das pinturas dela. E aqui a gente vai acompanhar também o Theo, tá? O Theo, que é um psicoterapeuta, que ele vai ali começar a trabalhar nessa instituição em que a Alice está, e ele vai criar um apego ali, né, até uma certa, como eu posso dizer, ele fica meio obcecado pelo caso da Alice, ele quer resolver o caso dela, quer entender o caso dela, né. Então o Theo, ele vai começar a trabalhar, sim, mais de perto com ela para tentar, né, descobrir o que aconteceu. E, gente, eu tenho certeza que você não vai descobrir esse final, não tem como descobrir esse final, e quando tu lê também vai ficar chocada. Sério, é um livro muito bom, muito bem conduzido, na minha opinião. A gente vai ter várias perspectivas aqui, a gente vai ter muito mais do Theo ali, que é esse psicoterapeuta, a gente vai entender bastante sobre o passado dele também. A Alicia também é uma personagem muito... a gente fica muito curiosa, né, sobre ela, né, sobre a vida dela, como é que era antes, que era uma vida tão perfeita e acabou resultando na morte do marido. Enfim, gente, recomendo bastante, leio. Depois, gente, depois o que eu li? Li Foundryside, tá? Esse pequeno calhamaço aqui, deixa eu ver quantas páginas. Eu fico muito orgulhosa quando eu leio livros maiores, tá, gente? Porque não é muito do meu feitio, tá? Ele tem cerca aqui de 640 páginas, tá? E é uma fantasia que eu fiquei completamente alucinada. Eu não vou falar muito sobre ele, mas eu já fiz resenha dele aqui no canal, inclusive. Vou deixar o link aqui nos cards também. O pessoal gostou bastante, teve bastante resultado, né, a resenha. Foi um público que eu fiz, então, com a editora Morro Branco, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E ainda fiquei mais feliz por ter gostado tanto dessa história, tá? Esse aqui é uma fantasia onde o sistema de magia é muito, muito louco, muito interessante, assim, sabe? Ele tem uma pegadinha steampunk, assim, não chega a ser um steampunk, mas sabe, quando tem aquele... sabe? Gente, enfim, falei mais sobre esse livro na minha resenha. Vão lá, deem like, comentem, mais do que recomendado.
tô louca pra saber a continuação, sério, não tem como tu não terminar esse livro aqui. Ele termina de um jeito perfeito, sabe, gente? Tudo que tu leu aqui foi muito necessário pra tu entender essa história, pra tu se envolver com todos os personagens, e ainda termina daquele jeito onde tu quer continuar nessa história, tu quer continuar fisgada. Incrível, gostei muito, recomendo. E por fim, o último livro que eu li durante o mês de agosto também foi um pequeno calhamaço, que foi Lendários, tá, gente? Esse livro, inclusive, ele teve 2 oportunidades de aparecer no clube de leitura que eu participo, né, que é o Vórtice, e ninguém escolhia, né? Não foi votado, então eu, aproveitando a oportunidade que eu tive da editora Intrínseca de conhecer essa história, eu acabei solicitando, eles mandaram e eu li numa pegada só também. Gente, incrível, pra quem gosta de releituras, então, né? Aqui a gente vai ter releitura das lendas arturianas, tá? Num contexto completamente diferente. Aqui a gente vai conhecer... Eu acho até que tem uma pegada Dark Academy também. Não sei, eu não sou muito de ler muito sobre esse gênero, mas eu sei que pode ter, tá? Aqui a gente vai conhecer uma instituição, tá? Uma faculdade, né? Uma universidade. E aqui a gente vai conhecer a protagonista, que se chama a Bri. A Brianna, ela perdeu a mãe recentemente. E o mais curioso da perda da mãe foi que antes, né? Uma noite antes dela perder a mãe morreu num acidente, né, de trânsito, ela brigou com essa mãe, justamente porque ela fez a avaliação para entrar nessa faculdade. A mãe era totalmente contra, né, e meio que elas não conseguiram se resolver, então a Bri carrega muito essa culpa quando ela vai para essa faculdade, porque a mãe não aprovava, né. Então a gente já começa a história nesse clima, assim, um pouco triste, né, meio cinzento, vamos dizer assim, mas a Bri e a melhor amiga dela vão para essa instituição e lá ela vai conhecer um personagem, que é o Nick. Gente, vim invadir meu próprio vídeo, porque ao editá-lo, percebi que aconteceu um pequeno desastre no final, tá? Então vou invadir meu próprio vídeo de leituras para concluir ele, tá? Eu estava comentando, então, né, sobre a minha leitura de Lendários. E estava explicando ali, mais ou menos, sobre o enredo, e eu vou dar seguimento a isso. Vai rolar uma festa, então, nessa universidade, e a Bri, ela vai acabar indo para essa festa, tá? Só que, se eu não me engano, se na ida ou na volta dessa festa, ela vai ver algo que ela não deveria, tá? Nisso também a polícia ali vai pegar ela, vai levar de volta para a universidade, né? Ela vai ser reportada ali, né? Então, para a espécie de diretor da universidade. Mas isso que ela vai ver, então, né? É de suma importância para o desenrolar da trama, tá? Depois que isso acontece, então, o diretor dessa universidade, né? Acho que é a universidade, eu tô falando universidade, mas eu tenho a impressão que eu tô falando errado. Mas o diretor, então, ele vai encaminhar um outro aluno para ela, como se fosse uma espécie de disciplinador, sabe? Ele vai ajudar ela ali a entrar nas regras, vamos dizer assim. E como eu disse, essa aqui é uma releitura, então, das crônicas arturianas, tá, gente? Então a gente vai ver muitas referências a Rei Arthur, a Lancelot, a outras figuras que aparecem nessa história. E a gente vai entender também ali que nessa universidade existe um certo grupo, né, uma irmandade que se denomina então como os Lendários, que são estudantes que vêm dessas linhagens, então, de Arthur, Lancelot e etc. E a Bri vai acabar nesse meio aí, tá? De um jeito maluco, tá? Ela vai acabar nesse meio, ela vai se ver interessada por isso, por algum motivo que eu não vou contar pra vocês. E é muito legal também que ao mesmo tempo que a autora ela vai criando a sua própria história, ela também vai inserindo o leitor a situações aqui em que a Bri vai passar a todo momento envolvendo o preconceito. Então, é legal que ao mesmo tempo que a gente tá lendo uma fantasia, que a gente tá se divertindo, a gente também tá vendo várias críticas aqui, né, sendo apontadas. Isso é muito importante, principalmente para o público que é destinado a esse livro. Então, eu não preciso dizer que a Bri é uma personagem negra, né? E ela está num meio ali meio que elitista, vamos dizer assim, né? Em que pessoas negras não costumam estar nesse meio, não na posição em que a Bri está. Obviamente que ela não é bem-vinda ali, ela sente isso a todo momento, algumas pessoas têm o prazer de dizer isso pra ela, e assim a autora vai nos dando várias tapas na cara, sabe? Porque são situações realmente que talvez uma pessoa branca com pouco conhecimento sobre o assunto não perceba que faz. Vou dar um exemplo que acontece aqui no livro, tá? E não é uma situação, mas tem uma situação em que estão vários alunos juntos e um personagem fica muito encantado com o cabelo da Bri e vai tocar no cabelo dela.
Então ela vai explicar porque que ele não deve fazer isso e tal. Então é muito legal que ele ensina também essas pessoas, né? Eu sei que ensinar hoje em dia, em 2021, provavelmente essas pessoas que passam por esse tipo de preconceito já estão de saco cheio, mas isso acontece aqui no livro e eu achei interessante então apontar pra vocês. E aqui ela não trabalha o preconceito só porque a personagem é negra, que ela vai trazer também uma contextualização para a história da Bri. A gente vai ter contato então com a descendência também da Bri, as linhagens dela. Então junto com a Bri a gente vai descobrindo ela também vai se descobrindo ao longo da história, de onde ela vem, por que ela tá nesse meio por algum motivo. Então isso é muito legal de descobrir ao longo da leitura. Gente, é um livro ótimo, tá? Para tu ler no sentido de se divertir e também para tu ler no sentido de ter conhecimento. É uma história muito bem construída, uma história inteligente, divertida, como eu já falei. Você vai trabalhar todas essas críticas no meio de tudo isso. Enfim, é um livro bem inteligente mesmo e eu amei conhecer. O livro, eu já falei, ele é grossinho, né? Mas eu li assim, ó, num estalar de dedos, de tão fluido que ele é, sabe? Tu quer ler mais e descobrir mais. E eu tô louca pra continuação, espero que saia rapidamente lá fora, né, porque não foi lançado lá fora ainda, e que a Intrínseca não demora pra trazer, porque, olha, realmente é muito bom, vale muito a pena. Tá, gente, essas foram então as minhas leituras do mês de agosto. Desculpa por ter que invadir meu vídeo e gravar esse finalzinho, mas realmente tive que regravar, porque senão ia ficar péssimo pra vocês, tá? A gente se vê então no próximo vídeo, talvez não nessa configuração aqui. Enfim, como você sabe, eu tô me mudando. Espero trazer mais novidades pra vocês lá no meu vlog, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.